Estamos começando mais um programa Você Pode e, como sempre, a cada semana uma nova história. Hoje estamos com João Francisco, o famoso Kiko. Isso aí. Kiko é um grande empresário na cidade de São José dos Campos e vai contar um pouquinho para nós a sua história, que nem sempre foi assim, é isso mesmo, Kiko? É isso aí, é uma história de muita luta, muita batalha. Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar falando com você. Então, na verdade, eu vim para o Vale aqui muito cedo, né? Sou de São Paulo, vim para cá, meus pais foram transferidos. E aí eu sempre gostei de jogar futebol e aí que fui trilhando essa carreira no meio do esporte. E meu sonho sempre foi querer, acho que como muitos aqui do Brasil, sempre foi querer ser um jogador de futebol, né, profissional, jogar nos maiores clubes do Brasil. E fui trilhando, cheguei a jogar em algumas categorias de base, de alguns clubes, mas logo que eu não consegui, acabei me machucando muito cedo, 16, 17 anos já tinha rompido o meu tornozelo, o ligamento do tornozelo, depois joelho, e aí eu fui seguir a faculdade de Educação Física. Entendi. Então, desde criança, exatamente quantos anos você quis ou desejou ser jogador de futebol? Desde cedo, né? Creio que desde os 6 anos, comecei com futebol de salão, depois até os 17, terminei o ensino médio, aí foi aquela fase derradeira, né? Onde eu precisava realmente trilhar um caminho, seguir, e aí eu acabei optando por fazer a faculdade de Educação Física para que, pelo menos, eu seguisse um caminho que seria muito próximo do que eu gostaria de ser logo no início da minha jornada. Entendi. E após se machucar, Kiko, após sofrer tudo isso que você contou para nós, né? Surgiu uma ideia, é isso? Que na verdade, né, Deus acaba escrevendo certo por linhas tortas, né? Porque eu acabei rompendo meu ligamento numa peneira do Corinthians, onde eu realmente estava me saindo bem, jogava de segundo volante, jogava bem. E aí foi muito difícil, foi uma recuperação muito chata, complicada, né? Então, e aí acabei tendo uma conversa com meu pai, já começava a ter aquelas situações que eu precisava ter meu próprio dinheiro, me manter. E aí acabei seguindo a faculdade de Educação Física para, de repente, estar trabalhando como técnico ou mesmo montar minha escola de futebol. E assim foi seguindo, né? Entendi. E aí surgiu essa ideia da escola? Foi dentro da faculdade ainda ou foi logo após o término? Não. Foi no decorrer da faculdade. Eu trabalhei na Prefeitura de Taubaté 3 anos, do primeiro ao terceiro ano. E durante esses anos, como eu trabalhei numa região carente da cidade, ali no bairro do Estoril, eu acabei fazendo a minha própria marca ali, Professor Kiko, Interação. E aí a gente foi captando crianças oriundas de classe média baixa também, fazendo um projeto bem bacana ali. E ali eu fui adquirindo expertise para estar abrindo meu próprio negócio, né? Entendi. E hoje, o que acontece? Você tem uma escola para crianças, futuros jogadores de futebol? Isso, exatamente. Aí, no final do 4º ano de Educação Física, acabei saindo da prefeitura, que foi bem naquela época que ia ter que prestar o concurso, e como era uma coisa meio incerta, se eu continuaria ou não, que teria que passar, acabei optando em recebi um convite da Escola do Corinthians, de Taubaté mesmo, e fui trabalhar de professor lá, e aí a gente acaba unindo o útil ao agradável. Sempre fui corintiano, sempre gostei muito do Corinthians. E aí a gente acaba seguindo a paixão e falei, agora eu quero abrir a minha próxima meta, meu objetivo é estar abrindo a minha escola, e assim foi sendo, a gente acabou conseguindo no final, que a gente ainda vai contar um pouco para você como é que foi, né? Que bacana, né? Corintiano é apaixonado, né? Não tem Exatamente. como, né? A gente fala que, é claro que a gente não discute religião, futebol, né? Mas tem aquela paixão que move dentro da gente, né? E foi através disso que moveu você ter essa escola. Então, conta pra nós um pouquinho da história. Então, aí logo que... Mas isso não foi tão fácil assim, né? Porque logo após o 4º ano de Educação Física eu me formei. E aí eu acabei sendo pai muito cedo. Aí minha atual esposa, né? Minha esposa, a gente casa muito cedo. E aí ela também engravidou. Então eu tive que optar como eu não ganhava muito bem ainda, que era a época de estagiário, primeiro ano. Então é muito difícil, era muito novo, 21 anos, se eu não me engano. E aí eu optei, fui vender, acabei saindo um pouco desse nicho principal, né? Acabei vendendo piscina, ser vendedor de produto alimentício. Então a gente acabou indo um pouco para outros caminhos, mas sempre trabalhando com futebol. Eu trabalhava também com treinamento em outro período. E depois, 3, 4 anos depois, eu consegui sim voltar para a área mais estruturado e trabalhei com a escola do Flamengo.
porque em Taubaté não poderia ter um outro proprietário com a escola do Corinthians pela proteção territorial que existe, né? Quando você firma um contrato. Entendi. Então, do Corinthians ao Flamengo, teve histórias aí, né? Com certeza. Dentro de tudo isso, Kiko, conta um pouquinho para nós, porque ser empresário hoje no Brasil, a gente sabe que não é fácil. Teve desafios? O desafio a gente tem até hoje, né? Um desafio atrás do outro, você sabe, você também é empresária, que realmente é muito difícil você conquistar alguma coisa aqui no ramo empresarial brasileiro, é muito difícil você se manter. E então foi isso, comigo não foi diferente. A Escola do Flamengo, a gente trabalhou até 2015 com a Escola do Flamengo, final de 2014, e nesse meio tempo que eu resolvi migrar para São José por conta que realmente eu não poderia ter em Taubaté outra escola do Corinthians. Eu sempre quis ter uma do Corinthians, aí acabei abrindo em São José dos Campos em 2012. E desde 2012 lá estamos fortes, lá com saudações corintianas para quem estiver assistindo. Que bacana! E como foi, né, quando deu início em São José, começar a captar as crianças ou fazer esse trabalho? Foi difícil, Kiko? Foi difícil. São José dos Campos é uma cidade bem bacana para se trabalhar, porém, por contrapartida também, tem muitos campos da prefeitura ali que fazem um trabalho social, acaba nem cobrando mensalidade. Logicamente que a qualidade que é oferecida não é como a nossa, por exemplo, mas às vezes acaba atraindo algumas pessoas pelo preço, né? Então, a gente acabou entrando nesse nicho em 2012, em São José. A gente está até hoje. Hoje a gente tem uma série de alunos ali, bastante alunos. Somos a principal escola do Corinthians do Vale do Paraíba, a quinta melhor do Brasil do Corinthians, e única agora de São José dos Campos também. Uma grande notícia para quem estiver assistindo, Zona Leste ali, Vista Verde, pessoal, única de São José. Que bacana. E hoje, a escola de futebol, porque assim, muitas pessoas que estão nos assistindo agora, eles querem saber como faz para colocar as crianças, qual é o acesso, como que isso acontece? É uma excelente pergunta, porque todo mundo acha que para você jogar na escola do Corinthians, você tem que ser corintiano, né? Isso é uma grande mentira. A gente tem muitos torcedores de outros times, até os nossos professores torcem para o Santos, para o Palmeiras mesmo, para o São Paulo. Temos mais alunos corintianos, logicamente, mas a gente está aberto a crianças e adolescentes de 3 a 17 anos, de ambos os sexos. Temos muitas meninas também que jogam conosco. E estamos lá, né, fazendo um trabalho bem bacana. A gente trabalha tanto no ramo de futebol society, quanto também no ramo de futebol de campo. Uau, tá muito bacana esse bate-papo aqui, mas a gente vai entrar no intervalo, Kiko, e a gente já volta com o programa Você Pode, e hoje você pode conquistar. Voltando com o nosso programa Você Pode, hoje você pode conquistar, com o Kiko contando para nós, né, sobre a escola de futebol que ele tem, né, esse grande empresário que vai contar para nós. Ele já falou como aconteceu, como a escola nasceu, agora conta para nós se teve algumas dificuldades aí, Kiko. Com certeza, né, no meio do caminho, até a gente conseguir conquistar essa marca do Corinthians. Como eu disse, a gente tivemos outras bandeiras de expressão, como Flamengo mesmo, ficamos vários tempos, mas antes também tive da minha própria marca, depois conseguimos também ali meses depois também do Paulista de Jundiaí. Então são marcas que realmente a gente sabe que é muito difícil a captação de aluno, ainda mais com o mercado de hoje, ainda mais no ramo da educação física, que quem é formado em educação física sabe a dificuldade, como é uma profissão que é extremamente mal remunerada, assim. O mercado ele é muito pequeno, né, nesse sentido. Normalmente quem se forma em educação física já vai trabalhar em academia, que também ganha uma aula bem ruim, ou já vai trabalhar em algum outro segmento, e é o sonho de todo profissional é ter o seu próprio negócio, né, que acabou acontecendo comigo. Ou seja, né, ser reconhecido. Acho que todos nós nessa terra queremos ser reconhecidos, né? E esse trabalho, principalmente o trabalho com criança, ele tem uma grande diferença, porque é você olhar para o futuro. Como é esse trabalho, Kiko, de trabalhar com crianças e de ver que você está trabalhando com sonhos? Exatamente, é o que o pai, a primeira pergunta, né, que o pai chega na escola e fala, não, mas eu quero que o meu filho vai ser jogador, como é que faz? Quais são os trabalhos? Então é assim, é o que a gente fala, a gente faz um trabalho de conscientização, de integração, de incentivo ao estudo,
o incentivo que não ocorra evasão escolar, então que realmente a criança, se de repente ela não conseguir ser um profissional de futebol, que pelo menos ela tenha uma formação, que ela possa seguir o caminho do bem, que hoje em dia a gente sabe que está muito difícil, né? Ou seja, tem um grande incentivo, né? Porque muitos pais acham assim, vou colocar meu filho aqui nessa escola de futebol, né? E ele vai ser um jogador famoso. A ideia de quando o pai chega lá, Kiko, é isso, não é? De que o filho vai ser um jogador famoso, o filho vai explodir. Como é o Kiko professor explicando isso para os pais? Eu acho que o grande diferencial da nossa escola é exatamente esse, porque a gente conscientiza o pai que a dificuldade é muito grande, que a probabilidade de ele ser jogador é menor do que realmente ele conseguir, porque o mercado ele é muito difícil, todo mundo quer ser jogador e a televisão acaba vendendo realmente que é fácil, que acaba mostrando exemplos de sucesso e a gente sabe que não é por aí. Então o que a gente fomenta, incentiva é que os alunos realmente sigam boas práticas em casa, que estude realmente e que principalmente obedeçam os pais em casa, tenham uma boa educação. Nós somos uma escola conhecida ali na região realmente pela disciplina que nós colocamos nos treinamentos, essa conscientização de vida que a gente trabalha. Entendi. Então, na verdade, não é só a criança, tem um trabalho também com os pais, né, Kiko? Porque eu acredito muito que você trabalhar com sonhos é realmente você ajudar a transformar aquela vidinha lá. Principalmente as crianças que entram pequenininha, né? Eles entram todo empolgado, né? Quantas pessoas trabalham hoje com você lá na escola? Hoje somos em 12 profissionais, comigo 13. Então, a gente tem desde da área de vendas, depois temos também da área de mídias sociais, secretária, a gente também toma conta da parte de lanchonete. Hoje nós temos um complexo chamado Arena Bate-Bola, que é bem conhecido em São José dos Campos. Temos grandes diferenciais ali também e também temos várias pessoas em outras áreas, como por exemplo, área de avaliações físicas. E uma grande novidade, só para cortar aqui, colocamos agora recentemente também o Filma Eu no nosso campo, que é bem legal, um grande diferencial, que é onde todos os nossos treinos são filmados e os alunos logo após o treinamento eles também podem estar captando seus melhores vídeos, os gols para estar mostrando e postando nas suas redes sociais. Mas ao todo, como você falou, somos em 13 comigo. Que bacana. E criança, né? Como funciona? Quantas crianças tem lá hoje? Existe alguma criança que saiu e hoje está se destacando? Conta um pouquinho para nós. E peraí, eu também quero saber, você vai contar para nós, se existiu algum momento que o Kiko quis desistir. Sim, com certeza. Sua primeira pergunta, hoje a gente trabalha por volta de 500 crianças, não são todos corintianos, Uau. Então podem ficar tranquilos. Mas a maioria tenho certeza. Sim, a gente também trabalha, que eu estava te falando, no ramo de locação de quadra e lanchonete, tá? Então são esses 3 pilares aí que trabalhamos. Então existiram inúmeros momentos aí que a gente pensa, eu não digo desistir não, mas eu digo realmente que precisa aquela força interior que a gente sabe que a gente vai conseguir, se agarrando muita fé, que aconteceram, mas a gente acabou passando por cima, que eu acho que você também é uma pessoa de extremo sucesso, sabe que depois vê que a gente realmente acaba conquistando uma coisa ou outra, sabe que acha que as coisas são fáceis, mas não são. Então, em inúmeros momentos dá aquela baqueada, mas a gente segue firme, com foco e objetivo, que sabe que as coisas vão acabar se acertando no final, né? É aquilo, sem luta não tem vitória, não é? Exatamente. Então a gente tem que passar por elas acreditando, e o segredo eu sempre falo, gente, olha, o Kiko tá aqui contando para nós a história dele, mas eu tenho a certeza, o segredo é nunca desistir, é ou não é? Isso aí, como bom corintiano, a gente não desiste nunca, batalha, sofre até o final e no final a gente normalmente é coroado com títulos aí. Isso é muito importante, né, Kiko? Porque as pessoas que estão nos assistindo agora, eles acham ser empresário ou ser um jogador de futebol, como você diz, os pais vêm com sonhos ali, né? Querendo fazer, às vezes nem é tanto o sonho do filho, mas do pai, que também, como você, eu não quero... eu gostaria de perguntar isso para você. Houve muita frustração por você não ser um grande jogador, isso não é real? Muita, porque eu sempre fui um torcedor assíduo, assim, sempre acompanhei muito futebol, sempre tive eu já via me imaginando jogar na seleção brasileira, conquistando muitas coisas, dando casa para meus pais, por exemplo, que é o que normalmente a gente vê nesses veículos de comunicação.
E até cair a ficha, né? Que acho que é naquela fase ali, que eu acho que você vai concluindo ali o ensino médio, que chega aquela pressão para que você escolha determinada profissão, que acho que dá aquele start que você fala, e agora, né? Que é ali que eu acho que cai sua ficha, que realmente você vai ter que conviver com aquela frustração, mas por um outro sentido são barreiras que você vai ter que passar, e na minha escolha eu não tive nenhuma dúvida do que eu queria ser depois que eu não consegui ser jogador. Realmente era trabalhar com o futebol, que é uma coisa que eu sempre amei e amo fazer. Entendi, mas acredito eu, Denise, se eu estiver errada você me fala, que ainda esse sonho existe dentro de você, porque quantas crianças estão ali? Eu tenho certeza que dentro delas você tem a certeza que muitos vão ser profissional. Com certeza. Foi o que você falou no começo, né? Quando a criança entra na escola, ou mesmo o pai, muitos almejam realmente serem jogadores de futebol. E a primeira coisa que a gente fala no ato da matrícula, né? A gente vai fazer a nossa parte, vai fazer o possível e mais pra frente a própria vida vai direcionando os obstáculos a serem ultrapassados. Que bacana. Olha, tá sendo maravilhoso esse bate-papo e a gente vai entrar rapidinho no intervalo e já voltamos com o programa Você Pode Conquistar. Voltando com o nosso programa Você Pode, hoje você pode conquistar, né? Com o Kiko, que está contando para nós a história dele, né? A história da escola de futebol do Corinthians, gente, é isso mesmo. E Kiko, conta para nós, quando você estava lá jogando e um pouquinho da sua experiência, né? Para trazer hoje para sua escola. Então, logo após todas essas batalhas, né, que conseguimos, então a gente chegou um momento da minha vida que a gente teve que direcionar um caminho diferente. Então a gente começou a observar que realmente todas as escolas estavam fazendo mais ou menos o mesmo trabalho, e aí eu falei, vou ter que fazer alguma coisa diferente, né? Eu vim com a minha esposa e falei, Mar, o nome dela é Maristela. Falei, Mar, preciso fazer alguma coisa diferente. E nessa ela ainda estava grávida, agora da minha terceira filha, tenho 3 filhas. 3 meninas? 3 meninas. Uma delas acho que vai ser jogadora de futebol, hein? 3 meninas corintianas, Maria Clara, Maria Alice, Maria Luísa. Tchau, que papai. Que lindas. Então aí eu falei, esse tempo, né, do finalzinho que a gente fica ali do início até o final, então eu tinha alguns meses para que eu não deixasse só assim no meio disso tudo. Então a gente acabou se organizando tudo. E aí um sonho antigo de quando a gente foi abrindo lá para trás das escolas foi dar aula em inglês para as escolas, né, nas aulas. E foi um projeto que a gente colocou agora recentemente, fazem 5 meses, para preços promocionais dos alunos da nossa escola. Então já fica um convite também, é um grande diferencial da nossa escola do Corinthians, a única escola, creio eu, do Brasil que também trabalha com os alunos em inglês. A gente tem 2 vezes por semana, por 1 hora, a teacher Fernanda Veronese, que deve estar assistindo. Uau, também. Olha que incrível, né? E hoje, Kiko, toda essa história, né? Porque você está deixando um legado aqui. Todos nós queremos plantar algo para colher, né? Como você disse, sonho em ser jogador de futebol, agora 3 meninas, né? E esse legado aí de ter trazido isso diferente, isso é um diferencial da escola, porque eu nunca vi uma escolinha de futebol ensinando os alunos a falar inglês, né? Parabéns mais uma vez por essa ação, né? E hoje, fala um pouquinho para nós, Kiko, vocês só trabalham com a classe carente ou não? Porque eu acredito que no começo a ideia era ajudar essas crianças, mas hoje qual é a classe das pessoas que estudam na escola? A gente tem alunos de classe D a classe A. Acho que esse, na verdade, é o grande diferencial do Corinthians também, né? Que é conhecido como time do povo, né? Então, a gente tem uma cota de bolsas, temos bolsistas para alunos oriundos de classe média baixa, mas a gente não tem nenhum tipo de diferenciação e tratamento, então todos são tratados da mesma maneira. E alunos de classe D ou a classe A
tranquilamente jogam na nossa escola, assim como meninos e meninas, tá? Uma coisa que eu queria deixar claro, quando a gente ficou fora um tempo, né? Fiquei na Austrália por algum tempo, que foi lá que a gente acabou pegando fluência no idioma e trouxe essa ideia. Aí as pessoas ainda acabavam perguntando por quê, porque a gente ainda tem aquele paradigma que realmente o Brasil ainda é o melhor do mundo e a gente tem que ter uma humildade realmente de aprender um pouco com outros tipos de país, outros sistemas táticos e principalmente com outras filosofias de trabalho, que foi uma coisa que a gente acabou implementando, a organização tática, a organização do dia a dia, né? Aquela pontualidade, aquele trabalho padronizado que realmente a gente encontra lá fora, acabou trazendo para dentro da escola. Eu creio que esse sistema de ensino é o grande diferencial da nossa escola hoje em dia. Uau, mais uma vez parabéns, Kiko. E essas crianças, elas saem de lá já se programando para algo, ou quanto tempo tudo isso dura? Porque a criança entra lá, né, na escolinha, e muitas vezes os pais que estão nos assistindo agora, eles gostariam de ter essa pergunta, porque eu mesmo não sei. Quanto tempo dura tudo isso? Então, a criança ela já pode ser selecionada a partir de 7, 8 anos para estar iniciando no futsal do Corinthians. E aí ela vai galgando o caminho, né? A partir de 14, 15 anos, aí já começa a ter um contato mais profissional, onde já vai alojando em determinadas situações. Aí a partir de 16, 17 anos, aí já é um ano que a gente fala derradeiro, que ou vai ou racha pra gente estar, ou já assina contrato com o clube, realmente já fica de vez, já vai fazendo algum tipo de negociação diferenciada em cima disso. Hoje nós temos 7 jogadores na base do clube. Agora, se eles realmente vão virar, né, como a gente fala, se vão realmente se tornarem profissionais, aí é só o tempo vai dizer, né? Ou seja, depende de cada um, né? Exatamente. Cada um nasce com um dom, eu vejo muito isso, né? Deus faz cada um único, mas cada um com um dom. Então, eu acredito que, como você disse, né, tem vários que estão ali, eu não sei se por ter esse nome forte, porque o Corinthians é um nome forte, nós sabemos, independente de eu ser corintiano ou não, né? Eu não tô aqui fazendo apologia a nenhum time, gosto. Porém, né, o que é interessante é isso, é saber que a pessoa, ela tem aquele sonho, né, mas que depende dela, né? Se as pessoas trouxerem isso para a sua consciência de que não depende do outro, depende sim de mim. E essa consciência é colocada na escola que cada um precisa se dar ou fazer o melhor. Com certeza. Isso daí são coisas mínimas, né? Que é o que a gente fala para os nossos alunos. Desde você ser um bom aluno na escola, de você chegar cedo para o treinamento, de você se alimentar bem, que a gente fala dos 3 pilares, você se alimentar bem, você realmente dormir bem, você estudar, então você se cuidar, você cuidar da sua saúde. Então são vários pilares que é o que a gente fala. Não adianta você ver alguns exemplos ou de repente maus exemplos na TV e querer seguir maus exemplos de jogadores que de repente têm o dom, mas não têm o profissionalismo. Então, realmente eles precisam ter realmente esses princípios profissionais, esses princípios de responsabilidade desde pequeno, que é a responsabilidade que a gente já vai falando com eles. Entendi, ou seja, ter disciplina, né? Exatamente. Kiko, fala para nós, nosso programa está quase encerrando aqui, esse bate-papo muito gostoso de mostrar para as pessoas que eles podem sim, né, conquistar os seus sonhos. Como as pessoas acham a escolinha, né? Quais são as redes sociais da escolinha, né? E como o pai pode fazer para iniciar o seu filho? Então, hoje nós somos a única escola do Corinthians de São José dos Campos. Estamos como Chute Inicial Vista Verde no Facebook, no Instagram também, Chute Inicial Vista Verde, também no YouTube, tá? Então é só procurar lá. Estamos ali na zona leste da cidade, ali atrás do supermercado Dia, que é bem conhecido ali. Posso falar o telefone? Claro, com certeza. 3902-0714, 3902-0714. Então, matrículas abertas, você que estiver assistindo aí, matrículas abertas até o término desse mês agora de agosto. Nós vamos estar deixando tudo aí para as pessoas. Legal. Quer deixar um recadinho rapidinho para as crianças que têm esse sonho? Sim, eu queria deixar claro para você, incentivar que realmente só basta você querer, com força de vontade, que você pode sim se tornar um jogador profissional de futebol e começar no maior do Brasil, que é o Corinthians. Ah, que lindo, gratidão, viu, Kiko? Gratidão pela participação, gratidão por mostrar para as pessoas que eles podem sim conquistar os seus sonhos. Eu agradeço você que ficou conosco e que entendeu, né, todo esse processo. Agradeço a De Valentina Boutique que me veste, o André do Dueto Mix, que cuida aqui dos meus cabelos e com certeza, principalmente você que entendeu como eu, como o Kiko, como todos da escolinha, que você pode conquistar.